Prosseguindo então no estudo da nossa confissão de fé, hoje nós encerramos o capítulo 17, faltou apenas 2 pontos aqui deste capítulo. Um capítulo que ele é uma espécie de anexo, um adendo acerca da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né? E que trata especificamente daquilo que é chamado no Novo Testamento do dia do Senhor, o dia de culto, o dia que nós reservamos a Deus, o dia que nós reservamos na nossa agenda semanal para prestarmos culto ao Senhor, e também sobre a questão da adoração cristã, né? Nós vimos que adorar a Deus não é simplesmente vir na igreja toda semana. A adoração cristã envolve a nossa vida como um todo, ela tem que abraçar tudo aquilo que nós somos, né? Como pessoa, a renovação da mente e também como vida em comunidade. Então, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida privada, particular e pública, junto no contexto de congregação, tem que ser atos de adoração a Deus. Tem que ter base bíblica, né? As escrituras são para nós a nossa única regra de fé, daquilo que nós cremos, e de prática, daquilo que nós praticamos, né? Então, nós falamos um pouco sobre elemento de culto, né? O que faz parte, por que nós nos reunimos aqui semanalmente, por que nesse dia de reunião semanal nós oramos, nós lemos as escrituras, nós cantamos cânticos, nós temos a exposição do texto bíblico. Nós vimos aqui textos que mostram que na Bíblia o único tipo de pregação que existe é a pregação expositiva, né? Aquela que lê o texto, explica o texto e que aplica o texto às nossas vidas, né? Qualquer coisa fora disso não é pregação, né? Então, tudo isso faz parte aqui deste capítulo, muito disso nós já tratamos. Então, o ponto 6 hoje aqui vai falar um pouquinho sobre o dia, né, que nós devemos entregar ao Senhor como uma oferta de adoração. Então, nós temos escrito na nossa confissão que, por isso, em sua palavra, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado como dia de descanso. Então, esse é um princípio veterotestamentário, nós encontramos lá na lei do Senhor. Nós entendemos que quando nós vamos para as Escrituras, especialmente para o Antigo Testamento, nós temos que entender que nem tudo foi escrito diretamente para nós. Nós não somos o povo de Israel, nós não somos judeus. A lei ela não foi escrita para nós, mas ela é escrita para o nosso proveito. Nós temos ali princípios em toda a lei do Senhor, em toda a lei do Antigo Testamento, que nos mostram quem é Deus, o seu caráter, o que Ele deseja para nós, a sua vontade. Então nós temos vários princípios que nós devemos extrair das Escrituras como um todo e que devem dirigir a nossa vida. E quando nós olhamos especificamente para a lei do sábado, né, de um dia em 7, nós vemos lá um princípio. Nós não guardamos mais o sábado como uma regra legal, como era para o povo judeu, né, uma obrigação, uma lei que eles tinham que cumprir. Nós não temos mais essa lei, nós não estamos mais debaixo da lei do Antigo Testamento, mas nós enxergamos na lei princípios úteis a nós. Princípios que são para o nosso bem e que nós devemos observar com cuidado e com clareza, com discernimento. Tá? Falta de equilíbrio aqui vai cair algum tipo de erro, né? Vai cair num legalismo de achar que ainda tem que guardar o sábado como algo sagrado, né, inegociável, ou vai descambar para um lado de pode tudo, não precisamos mais de nada disso, né? As duas coisas são extremos que nós temos que evitar. Então nós vemos que Deus, na sua palavra, determinou um dia em 7 para lhe ser santificado como dia de descanso. Desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana. Então era o sábado do Senhor. Era o último dia da semana, era reservado, né, desde a criação. Então nós vemos esse princípio sendo aplicado lá em Gênesis, né, o dia que Deus descansou, e a partir dali aquele princípio ele é observado até que vem a lei de Moisés e institui, né, como algo legal para o povo judeu, que eles deveriam guardar um dia em 7. Né? E aqui a gente poderia até trabalhar o porquê disso, né? Por que Deus, né, instituiu esse dia de descanso. Ele fez certamente para o nosso bem. Nós vemos na prática quanto é necessário um dia de descanso em 7. Se alguém já teve a experiência de trabalhar direto, né, mais todo dia, mas é extremamente exaustivo, né? Ele cobra o seu preço você fazer isso. Então nós vemos que realmente tem um princípio ali para o nosso próprio bem. Descansar um dia na semana é bom para nós. E eu creio que Deus fez isso também para equilibrar a questão da própria criação, né? Quando Deus
cria Adão e ele dá o jardim para ele cuidar, e ele institui lá um dia em 7, ele traz um equilíbrio para o homem, né? Não ficar obcecado com o trabalho, né? Não ver que a vida dele não é só aquilo, não é só trabalho, porque muitas vezes até nós corremos nesse risco, né? De virarmos maníacos pelo trabalho, obcecados no trabalho, né? E aí nós queremos ter este como um foco absoluto na nossa vida. E Deus diz, olha, não, o descanso é necessário. E naquele dia de descanso, não é simplesmente quando Deus institui Adão, olha Adão, levanta as perninhas para cima e desfruta do seu descanso. Não, era um dia para lembrar do Senhor. Era um dia para nós lembrarmos que a criação não deve ser adorada, e sim o Criador. Então há um princípio por trás de não ser apenas um dia de descanso, mas ser um dia que nós dedicamos ao Senhor, né? Então a prioridade não é, né, desfrutarmos de um tempo unicamente de descansar o corpo, mas também de nós descansarmos a alma no nosso próprio Senhor. Tá? Então tem os princípios aí por trás. E aí lá no início era o último dia da semana, mas isso acaba mudando ao decorrer da história por meio da morte e ressurreição de Cristo. Como Cristo ele ressuscita no domingo, né, esse dia que passou a ser observado pelos cristãos como um dia de culto, dia de adoração, partiu então para ser o domingo. Nós vamos ver alguns textos sobre isso. E nós entendemos que Cristo, então, ele cumpre o sábado e se torna o nosso descanso eterno. Então também nós vemos no sábado um aspecto didático. Deus também institui o sábado para nos ensinar. O sábado apontava para o nosso descanso eterno, apontava para Cristo. Então nós em Cristo, depois de Cristo ter pago o preço pelos nossos pecados, ser morto por nós e ressuscitar, nós entendemos que Cristo ele cumpre o sábado. O sábado é cumprido na pessoa de Cristo. Em Cristo nós temos agora o nosso descanso. É por isso que existem casos onde talvez algum cristão ele possa não conseguir ter um dia de folga. E ele não precisa, né, se sentir culpado de transgredir a lei por causa disso. Porque não existe mais, nós entendemos que Cristo ele é o nosso descanso. O que nós precisamos é, de fato, de Cristo, e um dia ele será o nosso descanso eterno. Então a igreja cristã ela passou com esse entendimento, com o entendimento de que Cristo ele é o cumprimento perfeito daquilo que a lei apontava, toda a lei apontava para Cristo, e como em Cristo a lei é cumprida, a igreja passou a cultuar então no primeiro dia da semana, que é chamado do dia do Senhor. Nós vamos ver que os próprios apóstolos passam a chamar o domingo de o dia do Senhor. Então eles não veem o domingo como um dia que você tem que descansar. Eles veem como um dia de culto a Deus. Então é aquele dia que nós estamos de folga das nossas atividades regulares, pelo menos a grande maioria de nós ainda, né, como vivemos numa cultura que é cristã, que passou por bases cristãs, que adotou o domingo como dia de folga, né? Isso desde de Constantino, com o Império Romano, foi instituído o domingo ali como um dia de folga. Mas nós não devemos desfrutar o domingo apenas para nós mesmos. Nós vemos o domingo como um dia que nós devemos adorar ao Senhor, reservar para Deus. Nós aproveitamos que estamos de folga das nossas atividades para dedicar um tempo ao Senhor. É óbvio que nesse dia vai ter também o seu descanso, porque você não está fazendo as suas atividades regulares. Mas é importante nós entendermos que esse dia não é nosso, como cristãos. Esse é um dia de Deus. Então, quando a gente troca culto para dormir até mais tarde, o que você está dizendo com esse procedimento? Você se importa mais com o seu descanso do que com o Senhor. Então foi um dos motivos da nossa igreja trocar o culto do domingo à noite pelo domingo de manhã, pelo entendimento preciso do que é o dia do Senhor. Se o dia é de Deus, nós temos que dedicar o nosso melhor tempo a Ele. Normalmente o nosso melhor tempo, onde a gente está mais concentrado, onde a gente está mais descansado, é na parte da manhã. No domingo à noite a gente já está com a cabeça na segunda de manhã, o que nós temos para fazer. Então, diante disso, a gente trouxe então o culto aqui, mas é algo que é tradição, isso não seria obrigatório, a Bíblia não diz que precisa ser. Mas cremos que, se nós queremos dar o melhor ao Senhor, o melhor é, de fato, os primeiros momentos do nosso dia. Vamos ver alguns textos sobre isso?
Primeiro deles, 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2. Aqui nós vamos ver como a igreja apostólica, ela adotou o primeiro dia da semana como o dia que ela se reunia, né, para cultuar a Deus. Aqui nós vamos ver 2 textos que mostram isso, e depois mais um texto que mostra como os apóstolos passaram a chamar o domingo de o dia do Senhor. Tá? Então aqui no 1 Coríntios 16, ele fala sobre, é o momento em que ele exorta a igreja a recolher oferta para outras igrejas, né? Ele diz, quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda, não espere até que eu chegue, para então coletar tudo de uma vez. Então, o dia que eles se reuniam como igreja, o dia que eles coletavam as ofertas para o auxílio de outros irmãos em necessidade, era o primeiro dia da semana. Isso indica que era o dia de culto público, era o dia onde eles reuniam para congregar. Então, logo, né, na igreja apostólica, logo no período ali subsequente à ressurreição, a igreja já adotou esse dia como o dia da congregação, o dia que eles se reuniam para prestar cultos a Deus. Aí voltando um pouquinho ali em Atos, capítulo 20, verso 7. Ele diz ali, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. Tá? Esse nos reunimos para partir o pão era basicamente o culto no período ali de Atos dos Apóstolos. Tá? O culto basicamente era o momento que eles comemoravam a ceia. Então o culto ele foi se desenvolvendo junto com a igreja, né? Então, o culto público neste período aqui era basicamente se reunir para ceiar junto, para partir o pão, tomar do cálice. E eles tinham ali um momento de culto a Deus por meio da ceia do Senhor. E ele diz aqui, olha, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos lá para cultuar a Deus por meio da ceia, por meio do partir do pão. Então, era o dia que a igreja apostólica passou a cultuar a Deus, no domingo. E aí lá em Apocalipse, que nós já temos aqui, né, o último livro, escrito lá no início dos anos 90, final dos anos 80, nós vemos que o apóstolo João já não chama mais o primeiro dia da semana. Essa nomenclatura ela já passou a ter outra maneira de citar esse dia. Ele diz o dia que ele teve as visões aqui em Apocalipse. Ele não diz, olha, era o primeiro dia da semana, era o domingo. Não, ele diz, era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Então passou a ter esse sinônimo. O domingo, né, o primeiro dia da semana, passou a ser chamado de o dia do Senhor. Ou seja, eles tinham o entendimento que aquele não era o dia deles. Não era o dia de descanso. Não era o dia de dormir até tarde. Não era o dia de fazer aquilo que me interessa. Não era o dia de eu aproveitar o tempo livre para encerar o meu carro. Não, era o dia do Senhor. É o dia de cultuar a Deus. Ele é a prioridade desse dia. Eu posso fazer todas essas outras coisas, eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso, todas essas coisas eu posso fazer. Mas o dia, ele é do Senhor. O Senhor tem que estar presente nesse dia. E qual a melhor maneira do Senhor estar presente? No momento do culto em congregação. O momento, como nós falamos aqui na semana passada, é o ápice da nossa vida cristã. É o culto em comunidade, é o culto público. É quando nós nos unimos juntos. Ele é o ápice da nossa adoração. Ele é o momento alto. Né? Nós não podemos desprezar esse dia e nós não podemos levar esse dia de qualquer jeito. Tá? Ele é um dia dedicado a Deus. Então é um dia que você tem que aproveitar para adorar em comunidade, que você pode aproveitar para sair, né, para passear,
e ver a criação e pregar sobre isso aos seus filhos, enfim, em tudo tentar incluir a Deus na sua programação, né? É um dia que você está descansado, que você pode meditar mais tempo nas Escrituras. Muitas vezes a nossa rotina semanal nos impede de ter um tempo de qualidade, de devocional. É um dia que você aproveita para isso. É um dia que você pode ter mais tempo de oração, porque você não tem os seus afazeres. Né? Tem pessoas que têm uma rotina de trabalho que é exaustiva. Né? Que por mais que queira, tem que sair extremamente cedo de casa para ir para o trabalho, volta muito tarde, exausto. E muitas vezes quer ter um tempo de qualidade de oração, de leitura, mas o cansaço físico impede muitas vezes. Isso é uma verdade. Então é para isso que esse dia também serve. É um dia que você está descansado, que você pode fazer essas coisas com maior qualidade. Então não despreze o dia do Senhor. Não trate ele como simplesmente um dia que é para você descansar mais. Não, não é um dia para isso. É também, mas não é a prioridade. Ok, queridos? Alguma dúvida aqui nesse ponto? Pode falar, Tiago. Eu quero trazer para mim. Sim, sim. Eu entendo ali que vocês 16 e 17, tudo isso se cumpriu, as coisas que você acredita sombras, né? Isso. E aí se cumpriu isso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção em Atos 18, 1 a 4, onde Paulo estava reunido com os judeus e gregos, os gregos gentios, né? E ali eles arrazoavam e estudavam a palavra de Deus no sábado. Por que isso? Por que eles se reuniram nesse momento? Houve uma mudança depois, então, de entendimento depois, a partir de Atos 27? Não, na verdade, nesse período de Atos ainda havia muito judeu. Tá? Paulo ele pregou muitas vezes, antes de se tornar o apóstolo gentil, em primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. E esses lugares, a sinagoga, ela se reunia sempre no sábado. Então era muito comum eles aproveitarem o sábado para fazer o primeiro evangelismo, para ir lá pregar o Messias que foi crucificado. Então, nesse período você vai ver muito. Inclusive tem a controvérsia em Atos 15 ali, onde eles falam um pouco sobre os judaizantes que queriam impor o sábado ao gentio, né? E aí a igreja apostólica chega à conclusão de que não, que a lei havia sido abortada, que o judeu que quisesse continuar guardando a lei, desde que tivesse o entendimento que a lei não justificava, poderia continuar. Então o judeu que quiser guardar o sábado pode continuar guardando o sábado, mas ele tem que entender que ele não é salvo por guardar o sábado, mas ele é salvo pelo Messias que foi morto. Então nesse período acontece muito disso, você vê muito isso de estarem no sábado por conta da cultura judaica que se reunia no sábado. Mas a partir do momento que a igreja se torna predominantemente gentílica, e nós vemos a partir de Gálatas que isso acontece, há uma separação, porque ainda em Atos o cristianismo era visto como uma seita judaica. Era uma igreja ainda embrionária dentro do judaísmo. E a partir de Gálatas há esse rompimento. E aí parece que as coisas, a igreja se tornando predominantemente gentílica, havia muito mais gentil do que judeu, isso acabou se desconectando e ao ponto que não se vê mais ao longo do Novo Testamento. Mas era basicamente por isso. Respondido? Ok. Alguém mais? Uma dúvida? Passamos então? Então o último ponto aqui, o ponto 7, ele vai dizer, nós cremos que o dia de culto ele é santificado ao Senhor quando os crentes preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão. Quando não apenas obedecem a um descanso da sua rotina semanal, durante o dia todo, dos seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreativas, mas também ocupam o tempo em exercícios de adoração a Deus, seja em particular ou em público, com ações de fé e misericórdia. O que nós queremos dizer com isso? Né? Pouco eu já falei no ponto anterior, tá? Que o dia do Senhor, ele não é santificado simplesmente com a nossa presença no culto. Entendeu? Você não está cumprindo o dia do Senhor quando você vem simplesmente na igreja. Você precisa vir com a disposição certa. Quer dizer, você não é crente porque você frequenta a igreja semanalmente. Você é crente porque você crê no Senhor Jesus. A fé
ela é que determina a nossa condição diante de Deus, de justo ou injusto. A questão aqui é que não adianta nós estarmos no culto, mas a nossa mente não estar com o Senhor, unida a Ele, com uma disposição. Então, quando que nós santificamos de maneira correta o dia ao Senhor? Quando nós nos organizamos, quando de fato este momento se torna prioridade para mim. Então eu vou organizar minha agenda de tal forma que eu não perca esse dia, que eu esteja presente no horário. Eu vou mostrar essa disposição dessa forma, eu vou mostrar o quanto eu valorizo a Deus por meio da minha postura, né? Durante os cânticos, prestando atenção, com a minha mente ligada nele, né? Durante as orações, prestando atenção em cada palavra que está sendo dita, para que no final eu possa dizer junto, amém, eu concordo, Senhor, eu também quero isso que o pastor está dizendo, que o irmão está orando, né? Então, cultuar a Deus não é basicamente estar de corpo presente, mas ter a disposição correta. Durante a pregação do texto bíblico, está ali, atento ao que está sendo dito, comparando com a Bíblia, fazendo perguntas. Será que isso está certo? Será que isso não está errado? Será que eu concordo? Será que o texto está dizendo isso mesmo? Essa é uma disposição completa, do qual nós demonstramos por meio das nossas ações que esse dia de fato é do Senhor. Então, isso é importante, né? E nós temos alguns textos que falam sobre isso, inclusive do Antigo Testamento, na postura do povo judeu em relação ao sábado. É aquele negócio. São ordens que não são dadas a nós, mas nós encontramos ali princípios valiosos. Por exemplo, Isaías 58:13. Olha o que diz o texto. Como é muito semelhante esse princípio que nós podemos aplicar para nós hoje. Ele diz ali, guardem o sábado como dia santo. Então nós entendemos aqui que o sábado era lei para eles, né? Eles tinham que guardar. Era uma obrigação legal. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então ele também está falando aqui de uma postura. Ele diz, olha, o sábado para o judeu, na lei, não era também um dia apenas para descanso, era um dia para honrar ao Senhor, para desfrutar do Senhor, para ter um dia mais de contemplação, de meditação nas Escrituras. O sábado tinha esse caráter. E esse princípio ele é facilmente transportado para nós, no nosso contexto cristão, o dia de culto. Então ele diz, olha, o dia do Senhor, esse dia que o Senhor concede de descanso, não usem para cuidar dos seus interesses, né? Desfrutem deste momento com prazer, como um dia santo a Deus. É como um dia dedicado a Ele, né? Então tenham esse cuidado. E aqui nós também podemos usar o texto de 1 Coríntios. O pastor Adriano falou bastante aqui desse texto no domingo, que é o texto que nós usamos aqui para a ceia, mas que mostra bem esse contexto de ordem, né? de valorizar o culto de maneira correta. Então, como nós vimos, o culto do período apostólico, ele tinha como centro a ceia do Senhor. Ele era o principal momento do culto naquele período ali da igreja apostólica. Era o momento da ceia, o momento que eles se reuniam para juntos ter uma refeição, e ali na refeição eles partiam do pão, bebiam do cálice em memória do Senhor. Essa era a principal pregação naquele tempo. Eram os elementos do que simbolizava a encarnação de Deus e o seu sacrifício. Essa era a essência do culto apostólico naquele período. E ele fala ali, no capítulo 11, a partir do verso 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue.
Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamentos contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seriam julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunir para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegarem aí. Então você tem que ter o entendimento aqui, né? Nós enfatizamos sempre isso na questão da ceia, mas isso também é aplicável para a questão do culto. Você tem que ter um entendimento do que você está fazendo aqui. Você tem que ter um entendimento de diante de quem você se coloca quando você vem para cultuar o Senhor. Né? Então a nossa postura durante um culto fala muito sobre isso. Fala muito sobre o meu entendimento do que é esse dia que deve ser santificado. Então aqui nós vemos a igreja de Corinto, eles não tinham qualquer noção de reverência em relação ao Senhor e à comunidade, à congregação, à igreja, que é o corpo de Cristo. Né? Então você tratar a igreja sem o devido valor é tratar Cristo sem o devido valor. Lembra quando Saulo de Tarso ainda encontra com Cristo? Saulo perseguia a igreja, mas o que o Senhor Jesus diz para ele? Por que me persegue, Saulo? Jesus não diz, olha, por que está perseguindo o meu povo, a minha igreja? Jesus fala, por que me persegues? Porque perseguir a igreja era perseguir o próprio Cristo. Da mesma forma que nós não tivermos o entendimento do que é a congregação, nós não temos o devido entendimento sobre quem é Cristo e o que Ele fez por nós. Então tudo isso indica o nosso cuidado em relação às coisas que são sagradas ao nosso Deus. Né? O culto é algo que deve ser extremamente valorizado. A congregação, os nossos irmãos, são coisas que nós devemos valorizar demais. Devemos louvar a Deus por tudo isso que nós temos. Então isso indica muito do meu próprio relacionamento pessoal com o Senhor e com a sua palavra. Então todo o cuidado aqui é pouco. Nós temos que ter muito cuidado em relação a essas coisas. Alguma dúvida, queridos? Sobre esse ponto? Algum acréscimo? Eu queria só perguntar o seguinte, pastor. Aí esse ponto enfatiza bastante o domingo como dia do Senhor, certo? Sim. Isso a gente tem que levar em consideração que naquele tempo de perseguição e tal, um dia era dia do Senhor, muito possivelmente porque era difícil se encontrar em outros dias. Tendo pontuado isso, qual dica o senhor poderia dar, ou até correção nisso que eu vou falar, se na valorização do dia de culto, a quarta-feira não deve ser valorizada, no nosso caso da igreja, como o domingo, já que é o domingo que é o dia do Senhor, e se não tiver essa diferenciação, como nós poderíamos, qual dica nós temos para dar esse valor na quarta-feira? Se eu conseguir ser claro no que eu quis dizer. Sim. Sempre a gente, aqui no ponto, né, tem uma ênfase maior acerca do domingo, né, do dia que tradicionalmente a igreja cristã se reunia para cultuar. Né, e muito por conta do contexto do momento, contexto histórico e cultural, né, momentos de perseguição, dificuldade, enfim. Mas nós vemos na igreja reunida como um dos meios de graça que Deus nos dá, para nos ajudar na nossa caminhada, para nos fazer crescer e amadurecer. Se nós pegarmos Efésios, que é uma carta extremamente eclesiológica, Efésios capítulo 4, principalmente, ele fala da importância dos irmãos para que nós chegamos à maturidade espiritual. E esse é o grande objetivo de Deus para nós. O objetivo do Senhor para nós é nos tornar semelhante a Cristo. É isso que Deus quer. É por isso que Ele nos salvou, para nos fazermos semelhante a Cristo. E Deus usa dos seus meios para nos fazer atingir esse objetivo. Um dia seremos como Cristo.
E Deus está trabalhando desde agora, nos transformando. Quais são os meios que Ele usa? A sua palavra, a oração, o Espírito que habita em nós e a congregação. Em Efésios 4, Paulo diz que nós estamos juntos para crescermos, para que a gente possa atingir a maturidade e não ser mais jogado de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina. Então, se nós temos a oportunidade de estar junto em comunidade, aí nós aqui na nossa igreja, nós temos oficialmente 2 momentos, é quarta e no domingo. E eu tenho que Deus tem como principal objetivo me tornar mais semelhante a Ele. E uma das principais maneiras de Ele fazer isso é por meio da congregação, por meio de estarmos reunidos. Será que tem algo que justifique eu não fazer parte, não estar presente? O que poderia me impedir de estar com a congregação? Nós sabemos que há momentos que vão ser impeditivos. Hoje a minha esposa não está aqui, minhas filhas não estão doentes, não puderam vir. Até por amor aos irmãos. Não poder passar isso adiante. Mas o que mais poderia nos fazer não estar aqui? Se esse é o grande objetivo do Senhor para nós. Então são coisas que nós temos que ponderar. O começo do ponto 7 se aplicaria à quarta-feira. Também? Sim. Preparar devidamente de antemão as tarefas. Para que não... Agenda, Agenda. Dentro do possível, nós organizarmos a nossa agenda para que nesses dias a gente possa estar junto. Sempre que possível, Eu creio que deveríamos colocar isso como uma prioridade em nossa vida. Era isso, pastor? Alguém mais? Podemos ir para as rejeições, então? Então, nesse ponto, o que nós rejeitamos aqui diante daquilo que nós aprendemos? Primeiro, algo que nós falamos bastante na semana passada. Aquela ideia de que qualquer pessoa pode cultuar Deus da sua maneira. Não, mas eu falo com Deus do meu jeito. Eu tenho meu relacionamento com Deus dessa forma. Eu acho que o culto ele tem que ser desse jeito ou daquele. Você tem variação, Cada igreja tem elementos de culto diferente. Não, isso não existe. Deus, ele é quem estipula a maneira com que ele deve ser cultuado. Ele nos diz o que é elemento de culto e o que não é elemento de culto. É Ele quem coloca. Não somos nós quem decidimos. Não existe esse eu falo com Deus do meu jeito. Só há um jeito de falar com Deus, através de Cristo, por meio do intermédio dele, do seu sacerdócio perfeito. Então essa história de cada um fala, cada um cultua do jeito que quer a sua maneira, isso é estranho às Escrituras e nós rejeitamos. Segundo, que a adoração cristã se resume ao culto público. Então, eu venho na igreja, eu vou na igreja toda semana, eu fiz a minha parte. Não. O culto é só o ápice da nossa adoração, o momento alto. É quando nós estamos juntos, todos reunidos, com as nossas Bíblias abertas, em um dia especial, onde nós nos dedicamos apenas para isso. Esse é o ápice. Mas eu adoro ao Senhor em todos os momentos da minha vida. Eu saio daqui, a minha vida tem que ser uma vida de adoração a Deus, por meio das minhas atitudes, do meu testemunho, por meio do meu falar, por meio das decisões que eu tomo, do meu agir. Em todos os momentos eu tenho que entregar como atos de adoração a Deus. Ele não se resume jamais a um momento só, em que nós nos reunimos como igreja. E por fim, nós rejeitamos também a ideia de que o domingo substitui o sábado. O que isso quer dizer? Uma ideia legalista. Só transfere o sábado para o domingo, e no domingo ele se torna praticamente uma obrigação legal, como era no Antigo Testamento. Por que isso tem que ser dito? Por exemplo, os puritanos ingleses. Talvez um dos principais erros dos puritanos foi essa ideia de transformar o sábado no domingo. Há relatos de membros de igrejas da época da Reforma na Inglaterra, onde principalmente atuaram os puritanos, que foram expulsos da congregação porque cortaram a grama no domingo. Eles entendiam a ideia rígida do sábado judaico e eles transportaram para o domingo. Então você não podia fazer nenhuma atividade
né? Além de ir para o culto e voltar para casa e ficar em casa, né? Lendo a palavra e orando. Eles tinham essa ideia legal, né? Legalista, transportaram, substituíram de maneira rígida, sem entender o princípio por trás, sem entender de maneira equilibrada isso, tá? Então, nós também não vemos assim, mas é preciso ter equilíbrio. Pode? Pode. Tem um filme chamado Carruagem de Fogo, que representa bem esse princípio. Era um inglês, se não me engano, em que ele era um corredor maravilhoso, dizia que tinha a glória de Deus fluir, ele conseguia glorificar a Deus quando ele corria, ele era muito veloz. E ele Me identifiquei. compartilhava disso, né? Me identifiquei com ele. Mais ou menos. A única diferença é a seguinte, ele deixou de competir no Olimpíada, se não me engano, porque era um dia de culto, então ele por prioridade. Sim. E aí esse é o ponto. Exatamente. Nós lidamos com isso hoje, por exemplo. É um campeonato de corrida, uma maratona, né? Como é que nós lidamos com isso? É prioridade, exatamente. Mas aqui, quando eu falei dos puritanos, é uma ideia que não que a pessoa tinha deixado de estar na igreja, né? Simplesmente porque ela estava fazendo uma atividade que eles consideravam não compatível com o domingo, né? Sim, sim. Mas é óbvio, por exemplo, eu adoraria correr prova de corrida, mas eu digo, eu jamais vou conseguir, porque é sempre no domingo de manhã. Até a semana eu falei hoje eu estava falando com a Deise. Vai ter uma na quarta-feira à madrugada, 00:01, uma corrida lá na UPF. Eu disse, olha, talvez essa eu consiga ir, porque eu jamais vou deixar de estar no culto. Mas tu é pastor, uma vez que eu não fosse, eu jamais deixei de estar no culto para correr uma prova de corrida. Por quê? Porque eu entendo que o dia é do Senhor. Não que eu não possa de tarde sair correr, mas é a questão da prioridade, né? A questão de estabelecer de maneira correta aquilo que de fato tem valor na minha vida, né? E a gente consegue facilmente colocar ídolos em nós. Qualquer coisa vira ídolo, né? Então, quanta gente não troca o culto para ir num jogo de futebol, né? Quanta gente não troca o culto por realmente ter um tempo, trabalhei demais semana, eu acho que eu mereço dormir até mais tarde. Esse tipo de pensamento é enganoso na nossa mente. E muita gente compra essa ideia. E a gente não entende que o nosso descanso é o Senhor. Se o Senhor não nos der forças, não adianta, pode dormir o dia inteiro. Você vai acordar com uma dor de cabeça que vai ter incapacidade de trabalhar na segunda, né? Então não adianta, é o entendimento correto de tudo isso. É por isso o equilíbrio, né? É valorizar da maneira correta, mas não ao ponto de ser legalista, né? Como muitos ao longo da história acabaram cometendo esses erros, né? Entender que tem um limite, tem um princípio por trás e ele tem que ser sempre a glória de Deus, né? Ok, queridos? Encerramos aqui então. Na próxima semana vai iniciar um assunto bem interessante acerca dos dons, então não percam. Vamos ter um momento de oração e aí nos despedimos. Amado Pai, bondoso Senhor, nós queremos agora orar a Ti, Senhor, e pedir, Deus, que o Senhor nos direcione em todas as coisas. Nós vemos como há vários assuntos que são complexos e como nós caminhamos de uma linha extremamente tênue de cometer qualquer erro, Senhor, de realmente nos desviarmos da Tua palavra e seguirmos princípios que são meramente humanos, Senhor, muitas vezes até tradição, Pai. O Senhor nos ajude a valorizar, Senhor, aquilo que de fato tem valor eterno, Pai. E nós sabemos que o tempo em comunidade, em congregação, a Tua igreja, Senhor, o estar junto com os irmãos, isso nos ajuda, Senhor, isso de fato tem um valor que é eterno, que é para o nosso crescimento e santificação pessoal. Nos ajuda a entender isso, Senhor, e valorizar, Pai, o nosso tempo em comunidade, o culto, Senhor, nos dá a disposição correta de realmente nos entregarmos a Ti nesses momentos em que nós nos reunimos aqui para orar, Senhor, para engrandecer o Teu nome por meio dos nossos cânticos, por meio da Tua palavra que é lida, explicada e aplicada, Senhor. Nos ajuda de fato a sermos uma igreja que valoriza da maneira correta o dia do Senhor. Que não sejamos relaxados demais nisso, Senhor, e que não sejamos também legalistas,
E nesses pontos, Senhor, que nós já vimos ao longo da história, tantos acabaram errando. Nos ajuda, Pai. Nos mantém, Senhor, no teu caminho. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.